Lucas capítulo 18, todos acharam? Que diz assim: e ele lhe falou-lhe uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Amém? Foi o próprio Jesus, aleluia, que falou essa parábola sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Aleluia, glória a Deus. Então nós não podemos desfalecer de orar. Aleluia, porque orar é falar com Deus. Aleluia, glória a Deus. E quando você fala com Deus, você vai começar a ter intimidade com Ele. Aleluia. É igual a gente ser humano, irmãos. Se a gente se comunicar um com o outro, nós vamos começar o quê? Ter um relacionamento, uma intimidade. Não é verdade? Se a gente não se falar, nós não vai chegar a esse relacionamento e nem uma intimidade, né? E nem se conhecermos. Aleluia, glória a Deus. Porque para se conhecer, para ter uma intimidade, para ter um conhecimento, você tem que se relacionar. Aleluia. E muitos hoje não querem mais a nova subcominácia se relacionar com Deus em oração. Não quer mais ter uma intimidade com Deus em oração. E ele é bem claro em dizer, aleluia, Narábia subquiminiquianto, e falou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque tem gente que até já está cansado de orar. Aleluia. E a própria palavra de Deus diz que nós temos que orar sem cessar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Porque todo direcionamento de Deus, aleluia, para nossas vidas, nós temos que estar em oração. Jesus não fez nada sem orar. Jesus sempre teve uma vida de oração também. Na Arábia. Para quê? Para ser exemplo para nós. A nova subcominácia. Você vê que para Jesus, ele, ele separar os 12 discípulos. A Bíblia diz que ele passa a noite toda orando. Aleluia. E tudo que a gente for fazer e fizer, nós temos que estar em oração. Nós temos que orar. A nova subcominácia. Eu lembro, irmão, eu estava uma vez na cidade de Petrolina e o pastor falou comigo bem assim, que ele ficou observando que as pessoas vinham a mim e falavam que o diabo tinha muita fúria da minha vida. E ele, meu Deus, esse homem só percebe isso. E ele disse que foi orar. E o Senhor falou, sabe por quê, filho? O diabo tem muita fúria contra a vida dele, porque ele ora. Ele é homem de oração. Aleluia, Deus. Aleluia. E o homem que ora, a mulher que ora, o inimigo ele não suporta. Por quê? Porque o homem que ora, a mulher que ora, ele sabe que Deus dá a direção. A palavra do Senhor diz que Davi, ele vencia todas as batalhas, porque antes dele ir para a batalha, ele orava a Deus. Aleluia. E nós só vencemos batalha, aleluia, missionária Ana Cláudia, quando nós oramos. É por isso que a palavra de Deus é bem clara, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, aleluia, é contra as potestades, os principados, e nós só vencemos isso em oração. Temos que
que orar. E o que tem acontecido no nosso meio hoje, que as pessoas não querem orar mais. É poucos hoje que têm uma vida de oração. Infelizmente hoje tem muitos líderes espirituais que eles não oram mais. Eles não têm mais tempo de dobrar o joelho também para falar com Deus. É por isso que tem muitos aí que não tem mais a direção de Deus. Você vê mesmo que ele está fora da direção de Deus, fora da visão de Deus. Aleluia. E se o líder ele sair da visão de Deus e fora da direção de Deus, as ovelhas também vão sair. Porque Deus colocou ele para conduzir as ovelhas, né? Para guiar as ovelhas, para ter uma palavra da palavra súbia, da direção de Deus também para as ovelhas. Aleluia, a ovelha, a igreja, não é para ouvir a direção de homem, não é para ouvir a voz de homem. A igreja de Cristo, as ovelhas de Cristo é para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A palavra dele é bem clara, que a igreja dele tem que ouvir o que o Espírito diz. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, ele ouve a voz de Deus, e ele ouve também a palavra de Deus. E hoje Paulo está pregando a palavra do Senhor. Hoje Paulo está falando na direção do Espírito de Deus. Na Arábia, hoje custa de carne. Alamande Camacebre, Mandarábia. Irmão, quando o líder também ele está bem diante de Deus, a igreja vai andar bem. A igreja só não vai andar bem se ela não quiser. Porque o homem de Deus está ali orientando, conduzindo. Anai. E quando você tem uma pessoa conduzindo na direção de Deus, na vontade de Deus, ele vai te direcionar de forma correta. E você também não vai ter derrota. Você vai ter vitória. Porque o líder está ouvindo Deus e você está ouvindo Deus através do líder. Glória a Deus. Anácia. Aleluia. Lebonde que maia sobre a mandarai. E ele diz: orar sempre, sem desfalecer. Aleluia. Temos que orar. É a oração que traz a direção. É através da oração, aleluia, que Deus vai falar com você. Aleluia, glória a Deus. Coisas, aleluia, louvado seja Deus, que às vezes pessoas não acreditam mais. Pessoas não querem tomar aquela direção mais, aquela atitude mais, aquela ação mais, mas através da oração, Deus lhe dá uma direção que ninguém espera. Como diz, através da oração, Deus lhe dá a saída que ninguém dá. Aleluia. A Bíblia diz que chegaram uma grande multidão ali agora e disseram: olha, Josafá, está vindo uma grande multidão contra ti. E a Bíblia é bem clara dizer que Josafá teve medo. Como tem situações na nossa vida que nós também temos. Meu Deus. Aleluia. Na Arábia, eu sempre digo, irmão, mas o homem e a mulher de Deus, ele sabe o que faz. Aleluia, glória a Deus. Eu sempre falo, quando eu vejo um crente dizer que ele não sabe o que fazer, eu digo: não está orando, porque quem ora sabe o que faz. Porque quem ora tem a direção. Na Arábia, terra. E a primeira coisa que Josafá fez foi se colocar de pé, e convocar todo
é na oração, é no jejum, é na consagração. A Bíblia diz que Josafá se colocou de pé a buscar o Senhor com todo Judá, em oração e em jejum. E a Bíblia diz que Deus levanta agora o profeta e diz: Josafá, essa peleja não é mais tua, essa peleja é dele. Quando ele você ora e coloca propósito diante de Deus, alabra cama suri candarábia, deixa dizendo: filha, filho, não é mais sua essa peleja, é minha. E ele disse: Josafá, ficais quieto, ficais parado e verás o livramento do Senhor. Deus está dizendo nessa noite que tem livramento através da tua oração. A lama súbia tem resposta, a lamante comanácia para a tua oração. Aleluia, Deus. Terra, a lama da carmã de comanai. E ele disse: não tem mais, e nem vos espanteis. A labra caia sobre Mandia, sai. Na Arábia, levaste comanai. Os profetas é aquele que traz a resposta de Deus para mim, para a tua vida. Aquilo que você entra dentro do seu quarto e fala com Deus no oculto, no profundo e no escondido. Porque o verdadeiro profeta, missionário da Cláudia, não é só trazer Deus é contigo. Alabacamassúbia, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Não, o verdadeiro profeta, ele traz aquilo que está dentro do coração do homem e da mulher. Alabacamassúbia, que falou com o papai no oculto, no profundo e no escondido, e você começa a entender que Deus é Deus. Aleluia. Terra, Glória a Deus. você começa a entender. Glória a Jesus. Da labraia sóbria, como foi dito aqui nessa noite, Aleluia. quando Jesus estava ali Glória a Deus. na beira do tanque, Glória a Deus. sentado, Aleluia. descansando, porque Jesus tem as suas estratégias para conversar com os seus. E a labra ou ele também cria situação para eu e você conversar com ele. Jesus sentou ali porque ele sabia que aquela mulher vinha tirar água daquele poço e ele estava querendo conversar com aquela mulher. Como às vezes Deus está trazendo situação para você conversar com ele. Alabada clamando e comanácia, terra. E às vezes a gente não quer entender. Às vezes a gente até entende, mas a gente quer duvidar. Alabada candarai. A gente quer correr, a gente quer parar. Lavar-se, mas foi dito aqui nessa noite, e eu sempre tenho dito: a lavar-se, terra não se corre, guerra se bate para cima para a gente vencer. Guerras têm que ser vencidas, guerra não pode ser corrida. Lavar-se, é por isso que Jesus diz covarde e medroso, que volte. Elevadaia sóbria. Na Arábia, e aquela mulher chega ali, Jesus está ali, sentadinho esperando ela, para conversar com ela, como Jesus está dizendo: toda madrugada, filha, eu estou esperando com o céu aberto para tu falar comigo. Alamande camassébria, de manhã eu já estou cedo, mas com o céu aberto para tu falar comigo. Na Arábia, decaia sobre Nai, mas tu não quer me ouvir, filha. Tu não quer decomanai sobre a decomanai, a lavácia, parar para me ouvir. Teu negócio é teus afazeres, teu negócio é teus filhos, teu negócio é teu neto, teu negócio é tua filha, teu negócio é teu marido, é tua mãe, é teu irmão, é tua irmã. Deixa de tanta ocupação, filha, e deixa ele falar contigo. Aleluia.
o seu cântaro, tira a água, labadaraia sóbria. E Jesus é maravilhoso, estratégico, para ver, aleluia, o homem, aleluia, se relacionar com ele. E ali quando ela chega, antes dela falar com Jesus, Jesus fala com ela, aleluia, glória a Deus, alabado, terminai a sébria. E ela fica surpreendida, porque ela labacaia sobre o mandai, ela samaritana e ele judeu. E ela disse: como pode do judeu falando comigo que sou samandai assai, samaritana? Sabe o que é que Jesus está falando? Filha, eu não faço essa missão para falar, eu não faço essa missão para usar a lavação. Eu estou atrás daquele que sente vontade de falar comigo. Aleluia, Deus. Observe que quando Jesus começa a falar com ela também começa a falar com ele. Eu estou dizendo: deixa de ser covarde dentro do teu relacionamento comigo. Me escuta e fala também comigo. E não é só ficar calado, não, que Deus gosta de gente ousado. Deus gosta de gente determinada, deixa de ser acanhada, deixa de ser frouxa, Aleluia, Deus. deixa de ser covarde. Fala a tua realidade para Deus. Fala o que tu necessita diante de Deus. Fala o que tu sente diante de Deus. Labadária sóbria. Quando Deus chama Gideão, o anjo parece a Gideão. Gideão fala a realidade. Que o anjo vai e fala com ele, né? Falando valoroso. O Senhor é contigo. E ele vai e diz o quê? Como é que o Senhor pode ser comigo? Ele falou o quê? A realidade dele. Por que você faz falta de falar com Deus, de se relacionar com Deus? Eu sei que muitas pessoas se soltam, irmão, em relacionamento com Ele. E hoje que Deus fala com você, até quando? Você vai ficar sufocando meu espírito. Andará minhas terras. Até quando? Você vai negligenciar falar comigo? Até quando você vai negligenciar me ouvir? Até quando? Deus quer relacionamento. Como eu falei ali ontem, até na vigília. Ei, para de estar de sombra de marido. Para de estar de sombra, né? E o marido também que vai de sombra de mulher. De sombra de pastor. Ah, o pastor me cobre, a pastora me cobre. Aí você tem que ficar, não. Faça também sua parte. Porque, aleluia, a responsabilidade é pessoal. Aleluia. O pastor ou a pastora está fazendo a parte dele. Faça a sua. Aleluia, Deus. Né? Ou o marido ou a esposa está fazendo a parte dele com Deus. Faça a sua. Faça a sua. Ai, está na hora de Deus, ó. E você e Deus. Para de estar se escondendo. Para de estar mentindo. O que Deus quer com você. O que Deus quer fazer na tua vida. O que Deus quer dar ainda para a sua vida. Deus não só quer te dar casa, não. Deus não só quer te botar dentro do carro, não.
Até mesmo não. Amém? Eu não quero dar o esposo ou a esposa só não. O melhor da terra aqui não. Deus quer te dar graça. Deus quer te dar autoridade. Deus quer te dar ousadia em primeiro lugar. Porque a Bíblia diz: primeiro o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas Ele vai acrescentar. E tem pessoas negligenciando Deus te dá as mesmas coisas. Porque Ele quer você mais posicionada. Ele quer você mais posicionada. Mas não. É como eu digo, irmão, tem pessoas aqui dentro que Deus quer que você abra o coração. Pelo amor de Deus. Tu deixa as coisas de Deus por tudo. Se pega com tudo. Deixa de tudo paparico e deixando as coisas de Deus de lado. É tanto paparico com casa, é tanto paparico com filho, com marido, e Deus terra. E Deus, pastor, mas eu tenho que cuidar das minhas coisas, tem, mas Deus está dizendo: bota Ele em primeiro lugar, me dá a primícia, porque eu tenho coisas grandes para te entregar, eu tenho autoridade do meu espírito, eu tenho ousadia do meu espírito, eu quero te levar em lugares, eu quero te calçar os teus pés com sapato de fogo, eu quero te revertir. Mas ela só está preocupada com comida, também com bebida, com roupa, com calçado, com aparência física. A gente tem que andar bem, tem, mas Deus quer homem cheio. Deus quer mulher cheia. Homem cheio, mulher cheia, não tem vergonha de nada. Não está nem aí para nada. Não está nem aí para falatório. Não está nem aí se goste dela, se não goste. Foi como Deus aos apóstolos, a criança não te falou, se estão dando crédito ou se não estão dando. Porque hoje a igreja está preocupada com isso. Até me levaram uma mensagem: será que gostaram? Será que eu volto? Esqueça esse será. Labadacaia sébia, labadarábia súbria, labadaraia sé, labadarábia. Nós estamos vivendo uma geração covarde, uma geração medrosa, onde está com medo de tudo. Meu Deus é Deus, né? Aleluia a Deus. Glória a Deus. Por Deus ainda é Deus. Aleluia. Aleluia, não mudou não. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Deus não mudou. Aleluia. Irmão, tem gente aqui que Deus quer, meu Deus do céu, é usar mesmo tremendamente, irmão. É abençoar a vida também financeira tremendamente. Deus quer alabandácia, sua vida é diferente em tudo. Deus não quer que os seus fiquem te olhando com olhazinho de coitada, de coitado, não. Como uma crentinha, não. Como um crentinho, não, irmão. Pastor, mas sabe sim o que você deve fazer. Que Deus está dizendo aqui nessa noite: se posiciona mais comigo. Procura mais relacionamento comigo. Tira os encantamentos do mundo. Para de perder tempo com tudo. Até hoje, como eu digo isso aqui, irmão, está tirando o relacionamento de muita gente. Tem pessoas que param o dedo aqui, que só o sangue de Jesus para sair. É
gente preguiçoso, preguiçosa, acomodada, irmão, que tem o objetivo de chegar a uma alavácia no que Deus quer, no que Deus ele fala com você. Nós temos que se esforçar, nós temos que ter esforço. Ontem mesmo ali eu ouvi, aleluia, também Deus usando o pastor ali falar que ele quer dormir até 10, 11 horas da manhã. E boa, como se não tivesse acontecendo nada. Consagração de jejum dia. E a gente acordando 10, 11 horas da manhã. Que consagração é essa? Aí acorda 10 horas, meio-dia, pum, fecha a barriga. Aí depois eu estou jejuando. Aí tu fica cheio de quê? Hã? É por isso que tu vai vir piada com ele. Irmão, essa não é para os homens cheios de Deus, aqui a mulher cheia de Deus. Olha, os homens, né? E o mesmo Deus que enche o homem. Olha o cabra cheio de Deus. Larga a mulher do teu irmão. E hoje as pessoas podem entregar uma besteira a um irmão e a uma irmã. Misericórdia. É ou não é? Olha o que é um homem cheio de Deus. Era ele debatendo com os homens vendo ele com um semblante de anjo, e começaram a pegar, e ele dizendo: o céu está aberto. Você está preparada? Você está preparado? Você está preparada para ser enviada como uma missionária mesmo? Você está com essa ousadia do Espírito aí mesmo? Você bota o dedo na cara de qualquer um, sem medo de nada, e fala a verdade de Cristo mesmo? Ou tu fica com medo? Hã? Hein? Entregou? Está preparado para Deus te levar de lugar para te entregar o rolo mesmo? Tu tem mensagem mesmo, com a autoridade do Espírito dele, para entregar o rolo dele, aonde ele quer te levar mesmo? Tá! Tá? Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer te sacudir. Ele quer te encher. Oh, aleluia, Deus. Você não quer ser cheirada? Você não quer ser usada? Você não quer ter nome? Ou você não quer nada? Quer ficar sem ninguém? Então não quer ser ninguém aí também. Na casa de Deus mesmo, que não pense nada, não sonhe nada, para ele tudo tá bom. Eu quero meu cantinho, fazer igual uma apóstola fala, um dia dele, um dia dela tá ótimo. Mas Deus não tem isso com o homem e mulher que ele chamou a lavar-se, que ele fala o propósito dele, não, irmão. Amém? A gente não pode estar aceitando, não. Eu mesmo sempre estou falando com Deus: eu quero chegar aonde o Senhor me prometeu. E vou chegar. E muitos vão se surpreender mesmo. Vai. Por quê? Porque a promessa foi dele. Aleluia, Deus. Eu tenho ouvido
muita coisa, porque eu não sou pastor, porque eu não tenho muita ovelha. Mas eu vou ter. Aleluia, Deus. Deus vai botar muita ovelha na minha mão para eu cuidar, porque Ele tem que dar autoridade, unção, ousadia. Aleluia, Deus. Ele tem me calçado. Ele tem me preparado com a alabadária. Alamandiquia, céu. Agora tudo é só ver. Davi estava preparado na oportunidade dele. Você está preparado para a sua? Está se preparando para a sua oportunidade? Está se preparando para o que Deus diz que tem para te dar? Que tem para te entregar? Porque primeiro Ele não quer te entregar o material, primeiro Ele quer te entregar o espiritual. Aleluia, Deus. Aleluia! Glória a Deus. É isso que Ele quer te dar. Glória a Jesus. Ele quer lhe encher. Aleluia. Ele quer cheio, não fecha a boca. Quem está cheio não aguenta, irmão, ficar calado. Quem está cheio, ele fica ali, alamanda, quieta, querendo falar, querendo pregar, querendo que ela para chora, mandará, sébria. Quem tem o Espírito Santo, irmão, quem está cheio do Espírito Santo, ele fica inquieto. Davi, aleluia, o Jeremias disse que a palavra de Deus, aleluia, estava entranhada nos seus ossos. A palavra te incomoda mesmo, você se sente incomodada de falar de Jesus mesmo? Tu tem essa sede de falar de Jesus? Ou tu tem sede de botar tua língua no saco? Tu tem sede de querer botar, de fechar a boca para não falar o que Deus quer que tu fale? Mas como é que é? Quem é que te sustenta? Quem é que te dá a tua saúde? Quem te dá força? Quem te alimenta? Quem é que te dá tudo? E a palavra do Senhor diz que nada é dado se de lá de cima não for autorizado. Quem te dá tudo? Aleluia, E Deus. por que tu queima homem? E por que tu queima mulher? Por que tu queima filho? Por que tu queima filha? É como eu digo aqui direto, tem gente que vai de filho, filha, é igual esse cachorro. Que fica cheirando nos outros, os cachorros gostam de ficar cheirando nos outros. Minha querida, fica sem se descartar. Pega, tu precisa quebrar tudo. Aleluia. Aleluia. Ele precisa quebrar. Se for uma tua vida, que tu está impedindo que Deus esteja contigo. O quê? Tem medo de quê? E teus filhos dizem que tu não é uma mãe boa? Que mudou de uma hora para outra, agora ficou doida? E tudo primeiro tu disse que vai fazer primeiro para Deus? Tu está com medo de quê? Porque não adianta tu ficar se preocupando não, queridinha. Porque tem coisas preparadas para você. Tem coisa preparada para você. Não adianta você correr, não adianta você ficar campeando nada, ajeitando nada com ninguém, porque Jesus vai te levar para um espelho.
Olha para mim. Sabe o que é que o Espírito Santo não vai falar com você? Vai ficar muita saudade. Está na hora de pegar a Cristo. E sabe o que Deus está dizendo? Ele te deu